Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para repetirmos também o segundo tema, tal como da semana passada, isto é, o tema das presidenciais francesas. A Europa finalmente pôde respirar de alívio, pelo menos para os próximos 5 anos, ou talvez, dizem alguns, que para o próximo mês, uma vez que em junho os franceses regressam às urnas. Como é que viu a vitória de Emmanuel Macron? Se nós, como observador, devemos ter alguma distância relativamente às situações, há um limiar face ao qual eu não consigo não consigo resistir e dizer que fiquei muito satisfeito e muito com alguma maior calma depois do que vi nas eleições francesas. Eu acho que Emmanuel Macron, que é um candidato moderado, um candidato que ele dizia há 5 anos que não era nem de esquerda nem de direita. Porque é sempre uma coisa de direita, há que convir. Que é quase sempre uma coisa de direita, aliás, isso fica também relativamente provado com a sua própria ação política ao longo destes 5 anos, mas Emmanuel Macron conseguiu um resultado substancial. 58% de votos é algo importante quando se faz num segundo mandato, depois de um primeiro mandato com o Gilets jaunes, com a pandemia, com um mal-estar interno forte, agora com a guerra como pano de fundo de instabilidade das pessoas, e conseguiu derrotar a sua principal adversária, Marine Le Pen. Não podemos esquecer, é que Marine Le Pen, há 20 anos, o seu pai, o famoso apelido Le Pen, tinha tido 17 ou 18%, 16% dos votos, e agora tem 43% dos votos. E, portanto, estamos a ver numa progressão geométrica que, ela própria o diz, se levarmos isto ciclicamente, daqui a 10 anos está com 50%. E não nos podemos sossegar ao ver um país da dimensão da França, com o papel que a França tem no cenário internacional, com uma extrema-direita, porque estamos a falar de extrema-direita, não estamos aqui, eu sei que o conceito é discutível, mas neste caso não estamos a falar de outra coisa que não seja extrema-direita, claro. Porque a agenda é bem clara no sentido do tratamento dos estrangeiros, e quando digo estrangeiros, gostava de sublinhar estrangeiros também de dupla nacionalidade, nomeadamente portugueses, e a França é o país do mundo que tem mais cidadãos portugueses, de origem portuguesa, com passaporte português. Não é o Brasil, não é a África do Sul, não é a Venezuela, não são os Estados Unidos, é a França. Eu fui embaixador em Paris e conheço bem a realidade. E, portanto, fico muito satisfeito também pelos portugueses que vivem em França, por esta circunstância, porque a agenda xenofóbica, a agenda pró-francês originário, de protecionismo nacional, de patriotismo quase radical, era a agenda de Marine Le Pen. E era a agenda para as eleições. Nós sabemos, ao nível daquilo que é o magma cultural que está subjacente ao Rassemblement National, o antigo Fórum Nacional do pai de Marine Le Pen, o que é que ali está e o que é que ali vem. E mais do que isso, nós nestas eleições tivemos uma oportunidade muito boa de assistir àquilo que é a agenda profunda da filosofia do radicalismo de extrema-direita, que foi dada por Éric Zemmour, o candidato que está mais à direita que Marine Le Pen, mas que no fundo concentrou todos os seus votos em Marine Le Pen, e não há dúvida que não se perderam votos de Éric Zemmour. E mais do que isso, Marine Le Pen ao longo destes anos, e este é um ponto muito importante, tem vindo a colonizar, de certa maneira, o partido da direita tradicional francesa, o partido gaullista, que vem de Gaulle, de Pompidou, de Chirac, de Sarkozy, e que chegou a ter como candidato Fillon. E este partido, que era um partido que normalmente fazia uma espécie de uma barreira àquilo que era a extrema-direita, está hoje muito colonizado, e vale a pena dizê-lo alto e bom som, pelas doutrinas de extrema-direita. E nós assistimos a figuras desse partido, como Éric Ciotti, como Nadine Morano, como Laurent Wauquiez, como Mariani, que são figuras que se colaram praticamente à ideologia de Marine Le Pen, praticamente totalmente à ideologia de Marine Le Pen. E essas figuras, o que se prova hoje que a direita francesa, que no passado era uma direita que tinha uma tradição gaullista de separação profunda face à extrema-direita, está hoje colonizada nesse aspecto. O que significa também que a prazo nada nos garante que essa parte da direita não acabe por ficar completamente seduzida e não dê caminho daqui a 5 anos a uma eleição de alguém, seja Marine Le Pen ou outra pessoa qualquer, que acabe por protagonizar isso. E
esse discurso de extrema-direita de Marine Le Pen tinha também uma outra dimensão, que não é de extrema-direita, mas é preocupante para quem gosta da Europa, que é um discurso de destruição da estrutura europeia. Disse-á que não, ela disse que gostava de ter uma outra Europa. Não é verdade. Ao questionar um conjunto de elementos essenciais daquilo que é o mercado interno europeu, ao criar barreiras que põem em causa a livre circulação, quer seja de pessoas, quer de capitais, quer de serviços, quer de bens, Marine Le Pen está a criar uma agenda anti-europeia e está a criar uma agenda para uma outra Europa que é completamente uma Europa diferente da atual, particularmente das virtualidades da Europa atual. E como nós somos usufrutuários das virtualidades da Europa atual, esta Europa de Marine Le Pen não nos convém. Portanto, estamos aqui com uma França dividida. Mas o António tem razão, em junho vamos a eleições legislativas. Marine Le Pen, nestas últimas eleições, eu enganei-me no número da semana, nas últimas eleições, há 5 anos, eu enganei-me no número, Marine Le Pen tem 8 deputados. 8 deputados. Para uma candidata que teve, na altura, 33% dos votos. Exatamente. Ora, num Parlamento, numa Assembleia Nacional Francesa, que tem 577 deputados. O que é que significa? Significa que o sistema político francês está feito para proteger os grandes partidos, e em particular os partidos que têm uma representação nacional bastante mais forte. E, portanto, mesmo que ela agora consiga, e vai-se ver esse teste, digamos, dar um salto nas eleições legislativas de junho, que são em 2 voltas, é preciso percebermos que as eleições são em 2 voltas, passa a segunda volta o candidato que tiver mais de 50% de votos e pelo menos 25% dos votos expressos, da percentagem de votos expressos, ou então passam os candidatos que tiverem mais de 12,5% dos votos expressos e vão sempre os 2 primeiros. Normalmente o que é que isto acontece? Isto favorecia no passado os 2 grandes partidos. À direita, que é um partido que já teve vários nomes, RPR, UDR, Les Républicains. À esquerda, o Partido Socialista, desde que Mitterrand o tinha conseguido congregar depois de ter vindo de uma dissolução praticamente do tempo da Quarta República. Essa alternância desapareceu nas últimas eleições legislativas. E embora o RPR, o Republicano tivesse uma grande representação, o Partido Socialista teve uma representação mais fraca. Porquê? Porque apareceu Emmanuel Macron. Exato. Um discurso que foi buscar votos à direita e à esquerda e que criou, e este é que é um ponto da maior importância e da maior tragédia, criou uma espécie de situação em que as alternativas estão ou muito à esquerda ou muito à direita. Ou muito à direita com Marine Le Pen, Zemmour e o resto, ou muito à esquerda com Jean-Luc Mélenchon. Eu volto a dizer que considero que Jean-Luc Mélenchon não é um candidato de extrema esquerda, como a imprensa portuguesa, na generalidade, tem vindo a dizer. Exatamente. Não é. É um candidato populista de esquerda, mas que atrás de si tem muitos votos que são do Partido Socialista tradicional, que são sociais-democratas. Mas são pessoas que não se revêem nem numa política de Macron, como o António referiu há bocadinho. É uma política basicamente conservadora. É uma política de centro-direita, mas que acabaram por votar agora em Macron, alguns deles, pela simples razão de que não queriam Marine Le Pen. Mas é terrível ter um Presidente da República só porque não se quer o outro. Mas na França há uma tradicional situação que é, na primeira volta escolhe-se o partido que nós gostamos, ou o candidato que nós gostamos, e na segunda volta afastamos aquele que menos gostamos. Isto faz parte da regra da democracia francesa desde 58, desde a Constituição da Quinta República. E, portanto, neste momento, o que se está a passar é que um cidadão francês moderado não tem onde votar. Exato. Fora do Emmanuel Macron. Isto não é saudável. Porque, de repente, olha para a esquerda e vê o Mélenchon que não lhe apetece, porque tem um discurso populista anti-europeu, também, fortissimamente anti-europeu, anti-NATO, etc. E tem ao outro lado Marine Le Pen. E, portanto, há um desagrado e uma sensação de falta de alternativa e uma situação quase de angústia sob o ponto de vista democrático. Portanto, há que qualquer coisa, os partidos não se podem criar por lei, não é? Tem que ser a própria opinião pública a gerá-los. Vamos ver se Macron agora fica em situação mais difícil e terá que apoiar-se um pouco à direita ou à esquerda dentro de um espectro mais moderado, porque senão daqui a 5 anos vamos estar com os 2 extremos como alternativas possíveis, particularmente porque daqui a 5 anos não haverá Macron, a Constituição francesa não permite um terceiro mandato, não se vê
não se vê muito claramente quem é que poderá protagonizar esta espécie de eleitorado de centro. Poderá ser alguém que seja ligado ao La République En Marche, a esta estrutura da République En Marche, Edouard Philippe, por exemplo, que era o antigo primeiro-ministro e que criou um pequeno grupo que parece interessado nisso. Mas vamos ver, não é muito claro quem é que daqui a 5 anos poderá protagonizar isso, e do outro lado continuam os dois, Le Pen e Mélenchon. Claro, é com certeza um tema a que voltaremos lá mais para o verão. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá.